colocar de pé. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Glorificado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 8, no versículo de número 34 a seguir. Todos que têm Bíblia, abram. Vamos fazer aqui uma leitura participativa. Eu lendo o versículo, a igreja lendo o versículo seguinte. Fazer bem bonito para Jesus, amém? Falta alguém localizar o texto. Os irmãos que estão procurando. Atos capítulo 8, versículo de número 34. Nos diz assim a palavra: e respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede eu de ser batizado? E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Todos o versículo de número 40. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno, soberano Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, ó Pai querido, porque esta palavra, ela foi revelada a nós, ó Pai querido, e nós compreendemos o projeto do Teu Filho para a nossa salvação. Pai eterno, os Teus filhos que hão de descer as águas nesta de manhã, que o Teu Espírito Santo, meu Senhor da glória, possa se apoderar da vida de cada um deles neste lugar. Deus eterno, que a Tua presença ela venha a ser real em nosso meio nesta de manhã, ó Pai querido, e que tudo que venha a ser realizado aqui neste lugar venha a ser para a glorificação e louvor do Teu nome. Meu Pai querido, o Senhor tem liberdade neste lugar, liberdade para curar, para batizar no Teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para renovar, para avivar. A casa é Tua, Pai querido, e nós queremos Te pedir: recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e continua conosco, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orando, né? E na bênção de Deus. E já está conosco aqui o Gisel, o pastor de Tabuleiro, está também o seu co-pastor, mais além, o evangelista, né? O co-pastor. Vocês querem saudar o bem-vindo a ele? Diga amém. Amém. Bem bonito, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos ouvir a chamada e ele vai trazer a instrução e depois batizar vocês nas águas. Então nós vamos ouvir a chamada, todos prestem atenção, né? Ouça bem a palavra para saber o que é que vocês vão fazer. Só em ser crente já tem um compromisso. E depois de descer as águas, acrescenta esse compromisso sério com Deus, com a
igreja, né, a qual você vai ser membro desta igreja, fazer parte do corpo de Cristo, né, para estar pronto, preparado para o arrebatamento. Ele vai chamar o seu nome, você diz presente. Aí senta na frente aí, os primeiros, né? Que Deus abençoe. Aí depois vamos cercar aqui, as irmãs vão cantar, os irmãos, enquanto eles faz sepulta você vai ser sepultado. Morreu. E ninguém sepulta, ninguém vive. Certo? Quando você sair ali, é uma nova criatura em Cristo. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Conforme eu for chamando o seu nome, você vai para a nossa conferência, né? Faça um sinal com a mão ou fique de pé, tá bom? Vamos começando aqui pelos candidatos da sede. Amélisson Jonathan de Souza Costa, glória a Deus, Pai Santo. Bruna Daniele da Silva de Andrade, amém. Daniel Enos de Lemos Santiago, grande Daniel. Emily Vitória Santiago Abreu, ali, dona Emily. Joaquim Henrique Santiago Honorado, glória a Deus. Mateus Holanda Lima, glória a Deus. Mateus Wesley da Silva, grande. Nicolas Caliel de Araújo Pinheiro, morrendo pro mundo e vivendo para Deus, tá bom, irmão? Congregação do Arraial. Emanuel Moura de Lima, glória a Deus. Gilmário Fernandes da Silva Júnior, glória a Deus. Laila Evelyn de Castro Gomes, glória a Deus. Lucas Mateus Maciel Pinto, amém. Vanessa Mara de Oliveira Costa da Silva, glória a Deus. Congregação da Boa Fé. Ana Vitória de Carvalho Freitas, glória a Deus. Gilmara Catarina Almeida de Lima, amém. Congregação do Bom Nome. Maria Eduarda Cadeira Crisóstomo, glória a Deus. Laís Isabel Silva Lima. Maísa Raeli Matias Lopes, glória a Deus. Congregação do Córrego de Areia. Adassa Emily Matias de Freitas, glória a Deus. Congregação do Genipapeiro. Antônio Marcos da Silva, glória a Deus. Francisca Juliana Rocha Lima, amém. Gisele Costa da Silva, glória a Deus. Congregação da Lagoa das Canaúbas. Eloá Fernandes Diógenes Rodrigues, amém, Eloá. Congregação das Populares. Ana Célia Vieira Saboia, glória a Deus. Francisco Lázaro Carneiro, glória a Deus. Israel de Lima Bibiano, amém. José Paulo Lima Vieira, glória a Deus. Késia Oliveira de Lima, Késia, amém. Congregação do São Raimundo. Ana Júlia Souza Lopes, amém. Antônia Luilda de Souza, glória a Deus. Heloísa
da Silva Oliveira. Amém. Nildênia Bessa de Freitas. Glória a Deus. Congregação do da Várzea do Cobra. Edson Bruno Lima dos Santos. Glória a Deus. Rafaela Lima dos Santos. Amém. Congregação Vila Limoeiro. Célio Henrique Marcelino Santiago, grande Célio Henrique. David Cauã Pereira Bandeira. Amém. Maria de Fátima da Silva. Glória a Deus. Yasmin Freitas de Lima. Amém. Yuri Chagas da Silva. Yuri, glória a Deus, cadê o grande homem? Irmãos, são esses os nossos candidatos ao batismo, certo? Passa aqui a palavra para o nosso pastor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui, também ser honrado pelo pastor Osório, meu amigo e também uma referência para nós nesse tempo. Pastores da nossa, acompanhar a geração também do pastor Osório, a geração do meu pai, e louvar a Deus porque é um companheiro, e apesar da vasta experiência, ele tem um comportamento muito ético e nos causa admiração e faz com que falemos disso com o coração tranquilo, uma referência para nós, né? Deus abençoe a evangelista Ulisses, prazer de vê-lo, os demais que aqui estão, obreiros, Deus abençoe, também o evangelista de Marduda, que nos acompanha, e esse dia para mim, especificamente especificamente é um dos dias mais felizes para o pastor. Eu sei que para o pastor Osório também constitui um dia de muito contentamento. Eu tenho dito que de fato esse dia é aquele que quando muitos aceitam a Jesus, por mais que vejamos a emoção ali estampada dos olhos, o choro, muitas vezes ali não representa de fato a confissão que se tornará a mais eficaz. Eu tenho dito que as pessoas aceitam Jesus por diversos motivos. Às vezes porque estão emocionadas, foram impactadas por mim, com uma mensagem, e ela começa aquela paixão por Jesus. E a decisão para o batismo é de fato a confissão sem nenhum outro aparato, né? E isso não é uma verdade absoluta, porque muitos aceitam de forma genuína, e é discutível isso, e nós não conhecemos o coração do homem, só o Senhor. Mas é perceptível quando no batismo não existe, você não decide se batizar porque vai ser punido, você não decide se batizar porque é obrigatório, você não decide se batizar, não, você está consciente da necessidade de batizar-se. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo
6. Romanos capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, irmãos? Amém. Amados, aqui está uma palavra em que o apóstolo Paulo, ele descreve de forma categórica o momento especial da decisão do batismo. Eu vejo que nós, de alguma forma, estamos, como disse antecipadamente, nós burocratizamos porque queremos ver de fato que a pessoa mudou, que a pessoa ela realmente quer. Mas nos dias de Jesus ou de João Batista, precisamente falando, ele pregava já no deserto e já pregava no Jordão, e as pessoas que criam eram batizadas, que tinham um processo de discipulado, um processo de conscientização. O processo de libertação não é feito pela igreja, é feito pelo próprio Cristo. E como introdutoriamente eu falei sobre muitos que aceitam de forma genuína, eles vivem especialmente isso. Eles arrependem-se de seus pecados e creem que só em Jesus ele terá redenção, terá perdão, e não somente isto, mas terá vida. Porque o arrependimento não é simplesmente sentir o pecado, sentir a dor do pecado. Em grego ele significa, ele é representado como metanoia, é mudança de mente, é tirar a sua mente do pecado, ou de onde lhe fez cair, de onde lhe fez pecar, colocar a sua mente aonde você não estará pensando nesse pecado. Por isso que Jesus não é só o perdão, não é só a nossa reconciliação com Deus, como também é a nossa vida, é o processo de estarmos nele. João, ele disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu,
E ele fala, não se sentindo poderoso, mas para, de fato, preencher a expectativa da multidão, porque achava em João e ele não queria tirar isso, mas ele disse, mais poderoso do que eu, do qual eu não posso nem, abaixando-me, desatar as suas sandálias, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória a Jesus. Nós vivemos em um tempo em que não somente ser politicamente correto, ou de alguma forma seguir religiosamente os padrões da igreja são necessários, porque o que precisamos de fato é sermos batizados, não especificamente na doutrina da igreja, não especificamente da forma que nós batizamos e que temos a necessidade para nos tornarmos membros, sermos batizados, mas de fato não só mergulhados nas águas, mas mergulhados em Cristo Jesus. É meio ruim de ouvir, você vai morrer, vai ser sepultado, mas o que nós estamos dizendo de forma mais clara é especialmente morrer para o mundo e viver para Deus. É a necessidade de se fazer essa escolha de forma voluntária, de forma espontânea, com muita fé, com muito fervor, e servir a Deus em novidade de vida, conforme o texto que lemos. Mas Paulo pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma escolha. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso fugir daquilo que me distrai, daquilo que me faz errar o alvo, daquilo que me faz sair do caminho, daquilo que me distancia de fazer a vontade de Deus. É importante, como Paulo descreve, que nós sejamos cheios da graça de Deus. Ele disse: dessa forma nós não vamos nos aproveitar da graça, que é o favor imerecido. Paulo também disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há um filósofo que disse que quanto mais nós pecamos, mais a graça é abundante. Eu nem me lembro o nome desse desgraçado, mas ele disse, para que eu ouvi isso na faculdade, não me lembro mais, talvez eu devo lembrar, é muito citado na faculdade do nome, mas ele disse: olha, pecarei ainda mais para que a graça seja mais abundante. E Paulo faz essa pergunta retórica: a graça, ela não vai ser só abundante na redenção, no perdão dos nossos pecados, não. A graça deve ser abundante na novidade de vida. A graça é abundante quando escolhemos andar com Jesus, amar Jesus, fazer a vontade de Jesus, ouvir os seus ensinos, meditar na sua palavra. Isto é a graça de Deus. Todos só lembram da graça nesse aspecto: eu não merecia, mas a graça me alcançou. Mas a graça é a presença, é andar com Ele, é andar nele. Então ele diz: pecaremos ou permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, e como viveremos ainda nele? Nós precisamos transferir as nossas emoções e vontades, e elas estarem cativas à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus para nós. A decisão do batismo
Não é uma decisão emocional, não é uma decisão impositiva, ela é uma decisão clara, necessária, para que mergulhemos não só nas águas, mas mergulhemos em Jesus, estejamos nele. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que nós, capítulo 2, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas ele nos vivificou. Glória a Deus. Nós não podemos escolher. Eu não quero morrer. Mas você já estava morto. Agora você tem a possibilidade de viver. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, distanciados de Deus, mas agora Ele, por sua graça, Ele nos vivificou, Ele deu vida, Ele nos deu direito a termos vida e vida com abundância. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. O batismo, ele não é um ritual religioso, ele é um ato de obediência direta à ordem divina. O batismo, para aquele que é salvo, é um testemunho público da sua fé. É um testemunho, agora, como dissemos, sem emocionalismo, sem aquele fervor do culto, da oratória, da eloquência do pregador. Rapaz, eu estava tão emocionado, Meu pai conta a história do pai do cantor Aderson Ferreira, que aceitou a Jesus dele. Ele era chamado do irmão Aleluia. Aí ele aceitou Jesus bêbado. No outro dia ele não se lembrava de nada. Lembrava de nada. Aí disse: olha, irmão, no outro dia eu passava na rua. Aí o pessoal: você aceitou Jesus, não foi? Eu? A história dele: eu aceitei Jesus? Foi. Você foi lá na frente. Eu? Aí pronto, aí passou um por outro. Aí outro: você é crente agora, né? Você foi lá na frente. Os crentes lhe chamaram, você foi. Aí ele disse: rapaz, quando chegou a terceira pessoa que ele disse que ele tinha aceitado Jesus, eu aceitei, vou para a igreja. E começou a ir para a igreja. E o processo foi acontecendo. Incrivelmente, ele aceitou a Jesus assim, sem saber o que estava fazendo. Mas depois que disseram: você foi lá na frente, você aceitou Jesus. Aí disse: se estão dizendo, então eu vou. Então eu vou ser crente. E ele foi uma referência ali para a igreja, era o irmão Aleluia. A alegria dele de servir a Deus. E o processo de libertação aconteceu. Aí ele decidiu, de fato, servir a Deus. Ele decidiu, porque os outros estavam dizendo: rapaz, se você aceitou, então vá. Então ele foi. Mas quando para ser batizado, ele foi de forma consciente, voluntária, e dizendo: eu realmente quero ser batizado, eu quero mesmo esse Jesus. Eu costumo dizer que aceitar a Jesus é o começo de um namoro. Você se apaixona ali, e começa a conversar, começa a estudo de doutrina, e começa a rapaz, esse negócio de ser crente é bom mesmo. Então vai, e aí o pastor anuncia o batismo, já é a cobrança: bora casar, bora. Aquele namoro que está só se conhecendo, e a pessoa já fica com medo: rapaz, se batizar. Se batizar, agora você vai morrer. Você vai agora
chegar, começa a ficar com ele, morrer. Rapaz, é melhor eu assim, não? Acho que eu estou muito novinho, pastor, para ser batizado. É melhor eu esperar uns dias aí, ver se dá certo as coisas. E muitos, nesse afã, eles acabam se distanciando. Mas outros, eles conscientizam-se e começam verdadeiramente a conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, gostar da boa palavra, alimentar-se de Deus, e depois decidem: eu jamais quero me afastar do meu Senhor. Quando aceitamos Jesus, aceitamos Ele como nosso Salvador. Muitos aceitam com medo de ir para o inferno, muitos aceitam por uma necessidade de um problema que aconteceu, ou por um milagre que precisa ser alcançado. Mas o batismo é aceitá-lo como Senhor da sua vida, como mandante, como regente, como governo, e verdadeiramente aceitar o que Ele nos ensina a orar, a conversar, a falar com Ele. Quando Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É o princípio do relacionamento, do diálogo, do conhecimento de Deus. É saber que Ele está elevado, Ele não é igual a nós, Ele está nos céus, Ele está mais alto do que nós, e precisamos servi-lo, honrá-lo, e não a nossa vontade seja feita, mas a vontade dEle em nós. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É essa novidade de vida que precisamos. É esta graça que nós devemos, conscientes, buscar. Muitas pessoas vivem presas ao pecado, porque todas as vezes que vai orar se lembra daquele pecado, se lembra daquele problema. E quando você está ocupado, quando você está relacionando-se com Jesus, você não tem tempo para você mesmo, para o que te faz cair, para o que te faz perder o alvo. Distrações são provocadas quando pensamos naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Paulo disse aos Filipenses que não que houvesse alcançado uma graça maior do que nós, ou que fosse justo mais do que nós, mas uma coisa Ele faz, ou Ele disse: eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo pelo prêmio, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. A vocação, nós somos vocacionados a estar em Jesus. Todos que foram chamados para estar em Jesus. No capítulo 14 de João, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós mesmos sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus afirma. E aí sempre aparece um crente mais atento. Ele diz: Senhor,
como é isso? Senhor, nós nem sabemos o caminho. Nós nem sabemos para onde tu vais. Como nós poderemos saber o caminho? Ele olha para ele e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem gente que ainda muda o texto, muda o versículo. Ninguém vai ao Pai ou vai ao céu a não ser por mim. Não, ele está dizendo: ninguém vem. E fica claro depois, porque agora Filipe pergunta: Senhor, então tudo bem, se nós sabemos. Ele não está sabendo, né? Mas tudo bem, eu não vou questionar que nós sabemos, mas mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tens visto o Pai. Eu e o Pai somos um. Necessariamente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são o alimento diário, o alimento necessário e mais importante, fundamental para o cristão. É inevitável que nós tenhamos uma vida avivada, fervorosa, que não seja observando a vida de Jesus. E observando a vida de Jesus, os seus feitos, os seus ensinos, nós não tenhamos uma vida plena de alegria completa em Deus. É importante, meus irmãos, no versículo 5 ele diz: se fomos plantados juntamente com Ele, também em semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, se vós ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Vós já estáis mortos. Diz aí para quem está do seu lado: você já está morto. Mas ele continua dizendo: e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh glória, oh glória. Você entende aqui o que Paulo está dizendo? Você vai ser sepultado na semelhança da morte dele. Então você vai estar morto para o mundo. E como, pastor? Se é tão difícil fugir das coisas do mundo, não, se esconda no Senhor Jesus. Tem aquela canção que diz: esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. É importante termos esse desejo de estarmos verdadeiramente escondidos com Cristo em Deus. Quem é de Deus está em Cristo. Quem é de Deus vive especialmente nele. Nós, na semelhança da morte, morremos para o mundo, mas agora estamos vivos para Deus. João disse que a vida eterna é esta: que conheçam a Cristo como o único Senhor. E é importante pensarmos nisso. A vida eterna não é só depois da morte, da nossa morte. Não é só depois do arrebatamento. Ela começa com o alinhamento, com estar em Cristo aqui. A nossa vida eterna já começou. Quantos estão vivendo esta vida em Cristo e entende que não mais o mundo lhe atrai? O mundo pode lhe chamar, mas você já tem uma vida plena, eterna. Você não é mais iludido com as coisas do mundo que lhe convidam para morrer novamente. Não, eu tenho vida, e a minha vida é plena em Deus, é para
inabalável, incorruptíveis, para a glória do nome de Jesus. O que está morto está justificado do pecado. Certo pastor foi batizar um irmão, e quando ele pegou aquilo nas mãos do irmão para batizar, aí ele foi empurrar, né? Não se preocupe, quando forem ser batizados, o ministro ele vai lhe segurar, vai lhe mergulhar, e todo o seu corpo vai ser imergido. Cabelo grande, se ele ficar em cima, ele vai descer assim um pouco mais, para descer todos os fios do cabelo também. Por isso que às vezes a gente afunda mais alguns, né? Aí esse irmão, o pastor pegou e foi batizar, e ele segurou. Aí o pastor disse: meu irmão, pode confiar em mim, eu vou lhe mergulhar, não vou lhe soltar não. Aí ele disse assim: aí é para mergulhar? Pois espera aí, vamos tirar meu fuminho aqui do bolso. Ele estava lá, já a ser mergulhado, e estava com o fuminho no bolso. Meu Jesus. Ele não estava vivendo a libertação que o Senhor lhe deu. Muitos vão sem saber o que estão fazendo. Pergunta aí para esse batizando que está perto de você: você sabe o que está fazendo, não sabe? E vai ser igual o homem do fuminho que estava no bolso. Ah, eu vou ser batizado, mas eu ainda tenho aquele fuminho, depois eu pego, depois eu penso. Não sei o que fazer com aquele fuminho. Não está entendendo isso? Agora você está morto. Tudo que foi do passado, da vida velha, ficou para trás. É uma vida nova em Cristo Jesus. É importante que tenhamos também a noção, como nós não batizamos crianças, porque elas não podem decidir por elas mesmas. A Igreja Católica batiza as crianças por saber que todos nós já nascemos pecadores, as crianças. Por mais que a gente pai diz assim: menino desse lá tem pecado, olha uma criança meio pura, tem, já nasceu em pecado. Só que ela não pode conscientemente dizer que quer ou se arrepende de seus pecados. Então, por isso que é necessário que haja uma consciência, é necessário que haja de forma espontânea e que nós confessemos, testemunhemos de forma pública o nosso batismo. É importante também que entendamos que o batismo é uma preparação para uma nova vida. Quem nos batizando já foram batizados no Espírito Santo, antes mesmo de descer as águas? Bem, olha aí, já 7 irmãos, antes de descer as águas do batismo, já foram batizados no Espírito Santo. Isso é uma qualidade especial da igreja, depois do advento do Pentecostes. O Senhor, Ele é fiel, e isto é maravilhoso. Mas para aqueles também que não foram, ou os que foram, eles deverão usufruir disso. O Espírito Santo não tem só as línguas, tem muito mais dons para serem exercidos, usufruídos, vividos para a glória de Deus. É importante que no batismo, esse início desta caminhada, nós busquemos também o revestimento de poder, esse revestir. Quando João diz que batiza com água, é o que iremos fazer aqui, mas Jesus, Ele também batiza com fogo, Ele batiza com o Espírito Santo. É o que nós
Precisamos entender sobre o Cristo que nós decidimos casar, decidimos estar nele, viver nele, para a glória dele. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, em Lucas 15:10. Eu vejo o batismo como esta festa no céu, porque é de fato quando nós estamos mostrando o total arrependimento e a total devoção. Eu já conheço, eu já sei como é ser crente, eu já sei como é estar aqui, eu não tenho mais dúvida. E nisto de fato acontece essa festa, é a alegria diante dos anjos de Deus quando fazemos isso, não somente pela ordenança que o Senhor Jesus deixou em Mateus 28:19, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não somente isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, disse Jesus. Esse momento é um momento de aliança plena. Aquele que morrer com Cristo, com Ele vai viver. Paulo escrevendo a Timóteo diz: se sofremos, se padecemos, se sofremos com Ele reinaremos. Se padecemos com Ele viveremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele está falando a reciprocidade. Ele, a sua palavra nos garante. Quem crê nas suas promessas pode vivê-las plenamente, cabalmente. Mas se a pessoa quiser viver com um pé na igreja e um pé no mundo, ainda em dois pensamentos, ele permanece fiel. Quer não? Então não tem. Quantos entendem isso? Há uma graça de Deus que está sobre nós, sobre a igreja do Senhor, e que podemos vivê-la plenamente, buscando esta graça. Quando Jesus é batizado, ele é imergido no Jordão, e depois de emergido, ele sai. A Bíblia diz que João, narrando, ele disse: eu vi o céu aberto e o Espírito Santo descer em uma forma corpórea e repousar sobre ele. Era uma experiência de João Batista, que João, o evangelista, narra dizendo, e João disse isso. Embora Mateus e Marcos eles digam que viu-se os céus abertos, mas não houve uma repercussão pública. Só foi de João. Os outros discípulos, os outros que estavam lá, não viram. Como no Monte da Transfiguração, que Deus falou a mesma frase: este é meu filho amado, a quem me comprazo, a este o ouvi. Acrescentou no Monte da Transfiguração somente isso. Mas ali o Espírito desceu sobre Cristo Jesus e repousou sobre ele. Não pousou, repousou. Tem umas caricaturas que mostram, né? Uma pombinha assim no ombro de Jesus, outras assim na cabeça. Não, ele repousou. Ou seja, ele viu o Espírito Santo e nele entrou. Não ficou em cima, por sobre. Não, ele foi cheio da plenitude do Espírito Santo. E agora, nesta semelhança, nós podemos também. Aqueles que são batizados já têm um privilégio grandioso, porque já está vivendo esta vida. E o processo das águas é um processo cerimonial, ritual da igreja, mas um processo genuíno de mergulhar em Cristo, ser imergido nele,
está escondido em Cristo Jesus, já é uma decisão hoje, já é uma decisão genuína. Só o Espírito Santo pode promover, Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E não somente isso, mas Ele nos enche da graça, Ele nos enche de dons, Ele também nos reveste de poder. Que poder é esse? É poder para pregar? É poder para fazer obras grandiosas? Não, é poder para permanecer firme, é poder para ser uma testemunha viva, é poder para anunciar Jesus, mesmo sem palavras, mas ter a virtude do Espírito Santo. Aonde você passar, alguém verá: eis aí um santo homem de Deus, eis aí uma santa mulher de Deus, eis aí uma santa jovem moça, um rapaz que é de Deus. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Convidamos aqui os candidatos aqui, ó. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Vocês ouviram? Prestaram atenção a instrução e realmente deseja descer as águas. E se você disser: não, pastor, eu vi a instrução, eu resolvi não me batizar, tem algum problema? Tem não. Eu não quero que você diga: não, eu fui porque alguém me forçou, alguém sabe. Não, é algo com você e Deus, um compromisso. Eu quero descer as águas, eu quero ser um verdadeiro crente, participar dos trabalhos da igreja, quero contribuir tanto com a minha presença como com fé, dízimo, permanecer na sã doutrina dos apóstolos. Vocês querem, né? Pois então, vocês vão receber uma capa, cada um de vocês vestir, certo? Acho que a capa dá para todos. E vão formar uma fila, então escadinha para descer para dentro do tanque, onde está o pastor, querendo se arrumar. Mas tem uma capazinha, Senhor. Glória a Deus. Aí